Pessoal, sejam todos bem-vindos, tá? Queria agradecer à nossa equipe interna que está assistindo aí, fazendo parte do suporte da equipe. Nossos embaixadores estão presentes, nossos alunos, o nosso board, tá? Nossos professores. Essa é a Ana, Ana, vou te introduzir aqui. A Ana ela é uma estudante internacional, ela é de Belo Horizonte, né, Ana? Mineira, 19 anos. E ela estuda na Universidade de Kentucky, com 3 bolsas, né, Ana? Se quiser explicar um pouquinho. A Ana, ela é autora de um livro, né? Discursos Diretos, Diálogos sobre o Multiculturalismo Religioso. E a Ana também é mentora do Essay, né? Então, ela ajuda aí na preparação do que você vai escrever, como tornar o seu Essay uma potência. Então, Ana, eu vou passar a palavra para você. Beleza. Já pode compartilhar aqui, então? Pode já que compartilhar. já deu. Beleza. Pessoal, eu vou só repetir. Se for surgindo dúvidas, vocês podem digitar no chat, tá? Que no final da apresentação, Isso. a Ana vai esclarecer a pergunta de vocês. Isso. Então, gente, como a Marina já falou aqui, eu vou repetir algumas coisas que ela falou também. Esse webinar é justamente para dar dicas para vocês de como vocês podem acertar na essay de vocês e arrasar, assim, realmente no texto. E a gente vai falar um pouco mais sobre o que são as essays também daqui a pouco. Então, quem sou eu? Eu sou a Ana, sou de BH, tenho 19 anos, tenho um livro, igual a Marina falou, não cabe ficar explicando aqui muito sobre ele, porque é uma história muito longa, mas sou muito feliz com isso. Estudo em Kentucky desde o ano passado, né? Comecei em agosto, faço estudos internacionais e ciência política, fiz o meu processo de application em 2019 com a Zest, aqui a Zest Consulting, tem até um Instagram aqui, e hoje em dia trabalho na Zest também com as essays, e também trabalho no Prep Conquistando o Mundo, que é um outro preparatório online, e tem o meu Instagram, então eu sou all over the place nas redes sociais, assim, é muito fácil me achar lá. Então, fiquem à vontade também para me seguir e para falar comigo. E por que as essays, né? Primeiro, porque eu sempre amei escrever. Então, sempre foi uma coisa que eu gostei muito. Meu pai, quando eu era pequena, até fazia ditados de palavras, então eu tenho uma gramática um pouco certinha às vezes, e é engraçado. E foi o ponto forte do meu application, porque eu não era muito assim com nota, por mais que eu era uma aluna bem esforçada, minha escola era muito difícil, então, né, minha nota do SAT também não foi lá das melhores, e aí eu acabei me voltando mais para as atividades extracurriculares e para as essays, que era a parte que eu mais me divertia também. E aí, com isso, me apaixonei tanto que entrei como uma mentora, assim, né? Não só na Zest, mas também no Conquistando o Mundo, e comecei a dar consultoria particular também. Então, eu não falo isso para exibir nem nada, mas já corrigi muito mais de 100 redações por aí, então é uma coisa que eu gosto mesmo. E eu gosto porque não é uma simples correção. Então, não é simplesmente fazer um texto e enviar para alguém corrigir e vai estar ótimo, perfeito, e você vai entrar em qualquer faculdade. Não é assim. As essays, elas são muito voltadas para a criatividade, para uma coisa mais descontraída, fora do comum. Então, ela requer muito de você também. Ela não é só uma revisão que vai melhorar o seu texto. E é por isso que a gente tem que falar também da importância dessas essays, né? Que, antes de tudo, eu acho legal traduzir a palavra, que seriam redações mesmo. Igual tem redação do Enem, tem as essays, mas elas são totalmente diferentes. E a importância desses textos é justamente porque é uma oportunidade de você se mostrar para a faculdade, para além das notas, para além dos rankings, não importa seu GPA, seu SAT, esse é um texto para você se expor. Então, eu acho isso muito legal, porque o seu GPA e o seu SAT são números que vão estar lá, mas eles não contam a sua história, eles não contam praticamente nada, assim. Pode ser um sinônimo de esforço, pode ser uma representação de alguma coisa, mas é muito superficial. Então, o processo americano, por ele ser holístico desse jeito, ter tantos recursos que ajudam nessa decisão, ele se torna muito mais interessante, e as essays vêm como um desses recursos também, para a gente meio que se vender para a faculdade, né? E aí,
as estruturas das essays, antes de começar com as dicas, né? São muitas opções. Não é um texto do Enem. Não vou chegar aqui e falar, tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. São muitas opções. Para alguns isso é um sonho, para outros isso é um pesadelo. Eu, particularmente, acho isso muito legal. Então, eu deixei aqui até alguns exemplos para a gente pensar isso juntos, que pode ser em primeira pessoa o texto, mas também pode ser em terceira. Pode ser 4 parágrafos, que é o que a gente está acostumado, ou 5, mas também pode ser 7 parágrafos, 8 parágrafos, 9 parágrafos. Pode ser um texto normal, assim, igual esse que a gente sempre faz para a escola e tal, mas também pode ser em formato de carta, pode ser um roteiro de cinema, um texto literário, e pode ser formal e informal, então vai muito de você. Então, essas dicas que eu vou dar aqui hoje, elas são essenciais, sim, mas elas também dependem muito da sua personalidade, do que você vai querer fazer. Às vezes você gosta de cozinhar e vai fazer o seu texto no formato de receita. É possível, não é estranho, e é um pouco de como, mostra um pouco de como as essays são bem interessantes mesmo para a gente analisar. Só que temos a mais famosa, que é o personal statement. Essa essay ela é enviada para todas as faculdades, ela tem 650 palavras como limite, e são 7 temas possíveis. Eu não vou falar todos os temas aqui, porque eles são muito amplos, e é você que escolhe. Então, você tem esses 7 enunciados, né, que vão te guiar no que você tem que escrever no seu texto, mas é você que escolhe. E tem o tema 7, que é qualquer coisa. Então, eles te dão 6 enunciados e o último deles, que seria o 7º, é basicamente, se você não se encaixou em nenhum desses 6, vai na fé e escreva sobre o que você achar melhor, porque eles entendem que a gente não consegue ficar se limitando também sempre a esses enunciados. Então, eu acho isso muito legal. O personal statement, assim, as dicas que eu vou dar, elas encaixam muito no personal statement, mas elas também encaixam em outras essays, que são as essays que vão surgir de acordo com a sua lista de faculdades. Então, essas são chamadas de supplemental essays, seriam as extras mesmo, que depende muito das faculdades que você escolher. Assim que você definir que vai aplicar para uma faculdade, você já vai entender quais redações você precisa enviar para essa faculdade em específico. O personal statement sempre estará presente, é por isso que ele é o mais importante de todos, mas é hora das dicas, né, finalmente. E eu reuni aqui minhas melhores dicas mesmo, mas eu gosto de dar crédito também a todo mundo que já me ensinou tanto e que continua me ensinando muito. Então, vai ter o que eu aprendi sozinha até agora, porque eu sou a louca das metáforas, adoro criar meus próprios exercícios e minhas próprias ideias, mas também vai ter o que eu aprendi na Zest, trabalhando lá como mentora de essays, ainda trabalho lá, né? O que eu estou aprendendo também no Conquistando o Mundo com os alunos, porque eu ajudo eles, mas eles também me ensinam muito. E o que eu aprendo com o College Essay Guy, não sei se vocês conhecem, mas ele é, na minha opinião, o maior mentor de essays do mundo, assim, do mundo do application. Então, ele nem sabe que ele é um meu mentor particular, mas ele merece esse crédito também, porque o cara é sensacional. Então, também fiquem à vontade para olhar as redes sociais dele aí, porque tem muitas dicas. Bom, a primeira dica, e só lembrando também que a Mari já falou, as perguntas vão ser todas no final, então fiquem à vontade para mandar elas, que eu tenho certeza que a Mari vai estar olhando aí, mas aí no final a gente responde tudo. Então, a primeira dica é se conheça. Parece muito óbvio, a gente sempre ouve falar de autoconhecimento, mas para vocês entenderem o tanto que isso é importante na questão das essays, eu chamo vocês, assim, eu convido vocês a refletirem um pouco comigo em como seria se eu pedisse para vocês escreverem um texto agora, 650 palavras, sobre um tema que você não sabe nada sobre. Se me pedisse para escrever, por exemplo, sobre física quântica agora, 650 palavras, eu não saberia o que escrever. E meu texto provavelmente seria horrível. E a gente sabe, né, que realmente pode ser impossível escrever efetivamente sobre algo que a gente não conhece. Então, eu quero que vocês pensem nisso. Como escrever sobre uma coisa que a gente não conhece? Porque esse papo de autoconhecimento ele já está muito presente, mas a gente tem que parar para refletir, para entender por que ele está tão presente assim.
Então, se me pedisse para escrever sobre física quântica, se eu tivesse um livro, meu celular, um computador com acesso ao Google, ou até uma pessoa que sabe sobre física quântica do meu lado, seria bem mais tranquilo. O texto não ficaria muito bom, mas seria bem mais tranquilo. Mas, se eu não tivesse acesso a nada disso, o único jeito seria eu realmente procurar ir atrás e entender melhor. Então, autoconhecimento você não vai conseguir se procurar no Google. E é realmente uma coisa interna, você precisa descobrir isso dentro de você. E aí vem aquela pergunta, né? Mas, Ana, o que é se autoconhecer? É muitas coisas. Eu não sou a melhor pessoa para falar de autoconhecimento aqui, mas eu trouxe algumas coisas que podem levar vocês a refletir um pouco mais para a gente realmente buscar esse autoconhecimento. Então, tentem pensar aí e pensem para dentro de vocês mesmos, nem precisa digitar no chat, porque é muito pessoal. Os seus gostos, o que você gosta, suas preferências, seus ciclos ou suas fases. Então, eu, por exemplo, eu sei que sempre que eu estou em fase de prova na faculdade, eu fico muito estressada. E não adianta tentar fazer alguma outra coisa sem ser realmente me dedicar para aquilo. Suas vontades, suas metas, seus planos, quais são as suas dificuldades na vida, assim, quais são as suas facilidades, o que você faz fácil, o que você pode passar horas fazendo também. Então, quem você ama também diz muito sobre você, por que você ama essas pessoas, por que você admira quem você admira, seus prazeres, seus hobbies, o que você faz no seu tempo livre, seus rituais. Então, essa é uma coisa mais subjetiva, mas eu, por exemplo, tenho um ritual que eu não consigo dar feliz aniversário para as pessoas, pessoalmente, se eu não estiver minimamente arrumada e, sabe, de banho tomado, essas coisas. É uma coisa ridícula, mas eu tenho isso e é um ritual meu e, de certa forma, ele conta um pouquinho da minha personalidade, que é bem perfeccionista, né? Então, já diz bastante. Sua nacionalidade também diz muito, a gente sabe que ser brasileiro já é boa parte da nossa história. E a sua história em si, né? O que você já viveu na vida, e quais são os seus planos também, se conecta com o outro lado aqui dos pontos. Então, é tudo meio interligado, mas se você sentar e se dedicar a pensar nessas coisas, você vai se conhecer melhor. E isso é essencial para você escrever um texto sobre você. Nas essays, então, a gente vem com algumas perguntas. Então, como falar de algo que a gente não sabe sobre? Isso eu já repeti aqui. Como vender o nosso peixe sem saber do que a gente está vendendo, né? Como será que um comerciante venderia, sei lá, uma caneta sem saber como é aquela caneta, se ela é azul, se ela é preta, se ela funciona em tal tipo de papel ou outro tipo de papel? É complexo. E como contar uma história se ela não faz sentido para a gente, né? Tudo que a gente vai contar num texto sobre nós mesmos tem que fazer sentido para nós, antes mesmo de fazer sentido para alguma outra pessoa. Então, essa é a maior dica de todas. Se conheçam para conseguir escrever um texto sobre vocês, né? A segunda dica seria o show, don't tell. Isso é uma coisa que muita gente escuta, veio, acho que do College Essay Guy, que eu já mencionei aqui, e é meio difícil de explicar, mas eu trouxe alguns exemplos para facilitar isso, que é justamente mostrar mais do que contar e falar, simplesmente mencionar, né? Então, quando você mostra que você é, por exemplo, organizada, ao invés de simplesmente falar, eu sou organizada, as coisas já mudam, o texto fica bem mais interessante. Então, eu vou dar uns exemplos aqui para vocês. Primeiro, adicione emoções no texto, sabe? Se você ficou feliz com aquilo, se você ficou triste, se essa situação foi desesperadora ou se ela foi super legal. Coloque isso no que você está escrevendo para você humanizar o seu texto também. Então, construa cenários, também é tudo bem interligado, mas essa construção de como o ambiente é, então, estava frio, estava quente, e aí mexer com os vários sentidos do leitor também, então adicionar cheiro, gosto, cor, enfim. Isso é muito legal. A gente vê isso em livro, a gente sente isso quando a gente lê e fica muito, muito divertido, assim. Então, construa sua história também, levar o leitor que está lendo a entender a sua história com você, a tirar conclusões com você, isso é muito importante. E é basicamente o que eu falei, mostrar e não simplesmente citar ou mencionar.
Ana, continuou super subjetivo, ainda não entendi o que você quer dizer com essa dica. Então, vamos de exemplo. É um texto em português, esse texto fui eu que escrevi, assim, foi aleatório, não é de ninguém, não é nem sobre mim, mas é para vocês entenderem como faz diferença. Então, essa primeira versão seria: quando eu tinha 15 anos, tudo mudou na minha vida. Depois de anos sendo tímida e não socializando muito, eu finalmente me envolvi em um grupo na minha escola. Lá, nosso propósito era cozinhar e distribuir comida para aqueles em situação de rua. O projeto me fazia muito feliz. Bacana, a gente aprende que a pessoa tinha 15 anos quando ela entrou num grupo, que ela era tímida, não socializava, e que nesse grupo ela distribuía comida para pessoas em situação de rua e que ela era muito feliz. Beleza. Mas não é que tem nada de errado ou que seria uma essa ruim, mas a pessoa não mostrou muito o que era aquele trabalho, ela não mostrou muito quem ela é. Então, a gente vem para uma versão melhorada, eu diria, desse texto. A única sensação melhor do que sentir o cheiro daquela comida bem temperada, quente e deliciosa era ver aquelas pessoas sorrirem ao comer. Eu tinha 15 anos quando pude vivenciar isso pela primeira vez. Iluminou meu mundo e por isso continuei fazendo parte. Depois de anos sendo perseguida pela timidez e me escondendo nos cantos escuros da antissocialização, eu estava finalmente me envolvendo em um grupo na escola e, mais do que isso, fazendo trabalho voluntário, cozinhando e distribuindo comida para aqueles em situação de rua. Tudo mudou agora com esse texto desse jeito. É claro que ele está meio exagerado também, né? Os cantos escuros da antissocialização, mas é só para reunir vários exemplos aqui para vocês. Então, simplesmente com essas 3 palavras, por exemplo, da comida bem temperada, quente e deliciosa, a gente já entende que o projeto era feito com muito carinho, muito amor e muita dedicação, sem a pessoa precisar falar que o projeto era feito desse jeito. Então, a gente entende também que a pessoa ficou muito feliz com essa parte de iluminou o meu mundo e por isso eu quis continuar fazendo parte daquilo. Então, tudo isso constrói muito um ambiente, uma ambientação para o texto que traz a gente para a história e que mostra muito quem a pessoa é, sem precisar literalmente mencionar coisa por coisa. Então, mantenham isso em mente, eu acho que é uma das dicas mais poderosas, não é à toa que ela surgiu com o College Essay Guy e todo mundo agora fala show, don't tell o tempo todo. A terceira dica é mais um pouco subjetiva, então a gente vai para o desapego. Eu sempre falo que o processo de application tem que ter desapego. E isso eu vivenciei, assim, foi por experiência própria que eu estou falando isso para vocês, é um testemunho aqui. Porque ele é essencial no application inteiro. Como assim? Desapegue da ideia de que o seu texto vai mostrar 100% de quem você é, que ele não vai e não deve. Imagina você conseguir resumir a sua vida inteira em um texto de 650 palavras. Não queira que isso aconteça, porque ia ser muito triste. Então, a gente tem muito mais coisa para contar, a gente tem muito mais história, muito mais características nossas que a gente gostaria de deixar os outros saberem. Não vai ser possível colocar isso tudo em um texto. Então, desapegue dessa ideia, vai dar certo mesmo assim. Às vezes, se você focar num detalhe da sua vida, vai ser muito mais interessante do que fazer uma linha do tempo de tudo que você viveu, desde quando você nasceu até o dia de hoje. E aí, desapegar também da idealização de um texto perfeito, porque isso também não vai acontecer. Se o texto é sobre a gente e ninguém é perfeito, não tem texto perfeito também. Ainda mais que é a gente que vai escrevendo o próprio texto. Então, fica esse ciclo, assim, de não ter como ser perfeito e tá tudo bem. Né? As faculdades também não querem um estudante 100% perfeito, que vai só tirar notas boas, escrever bem, não tem nenhum defeito na vida, nunca errou. Ninguém quer isso. As faculdades querem pessoas humanas mesmo, que errem e que reconheçam os erros e que mudem com isso. E aí, por último, que eu já falei aqui, mas eu acho importante ressaltar, é desapegar dos padrões do Enem. Dessas estruturas fixas que a gente aprende tanto na escola e que não tem nada a ver com o application para estudar fora. Então, não, você não vai precisar resolver um problema do Brasil no seu texto. Isso é ótimo. Então, desapegar dessas questõezinhas do Enem, desses padrões de escrita e tal, é muito importante para poder a gente entender que o texto é sobre a gente e é totalmente criativo e descontraído. E aí temos a quarta dica, que seria o texto circular.
eu sempre falo isso também. Eu falo que é o texto cilindro, mas meu namorado de exatas falou que eu não posso falar que é um cilindro, porque não é um cilindro, então eu parei de falar isso. E aí eu falo que é um texto circular. E o que eu quero dizer com isso? Que você tem que pensar na sua essay como algo circular, que circula. Literalmente, é muito explicativo já, mas o início tem que conectar com o fim, que conecta com o início, que conecta com o fim, que conecta e vai por ali, nessa linha, porque a gente não é literalmente você escrever uma frase que quando acabar ela vai voltar para o começo do seu texto. É impossível fazer isso, a gente não é diretor de cinema para fazer esse tipo de coisa, mas é para você trazer ideias que vão estar presentes no final, que vão estar presentes na introdução, para poder a gente sentir que o texto realmente ele está junto, sabe? Ele faz sentido, ele está conectado, ele é coeso. Então, eu até coloco essa imagem aqui para facilitar. Pensa que é uma folha de papel que foi enrolada e que todas as palavras estão constantemente levando a outras, né? E, calma, vou voltar aqui para só falar mais um pouquinho. E isso é muito importante para poder a gente literalmente entender que o que você está falando no início é o que você quer acabar o seu texto com, assim, é o que você quer dizer, para a gente pegar a mensagem que você quer passar. Porque um texto que começa de um jeito, termina lá em outro lugar, e que as mensagens estão todas desconectadas, cada parágrafo parece um texto diferente, não é muito bacana, não dá aquela sensação gostosa de ler que a gente quer passar para o admission officer que vai estar lendo seu texto. E aí, a quinta dica vem junto com essa e das outras também, que é a escrita intencional. Isso também é uma expressão aí que está ficando cada vez mais conhecida, mas nesse caso é que tudo tem um motivo para estar ali. Eu não estou falando para você planejar milimetricamente o seu texto e pensar, essa palavra tem que estar aqui nesse momento para dar certo. Mas é sobre você entender que as conexões que você faz têm um motivo para estar ali. Elas têm um propósito, elas fazem sentido de estar ali, não são conexões aleatórias. As referências externas que você usa, então, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo pessoal, no meu personal statement, eu acabei o meu texto com uma frase da Malala. Fazia todo sentido para mim. Só que eu usei a minha última frase, que poderia ser uma frase de efeito, poderia ser qualquer outra coisa, e eu peguei aquele espaço e eu falei, Malala, toma, é todo seu, brilha aí no meu texto. Então, não ficou legal, porque eu poderia ter usado aquele espaço para mim. Então, se você pensa em usar frases, trechos de música, coisas do tipo, tem que ter sentido para estar ali. É uma coisa que você poderia falar com suas próprias palavras? Será? Será que vale a pena? Então, essa escrita, essa intenção de por que você colocou isso. Os exemplos também, não adianta falar que eu sou ótima com, sei lá, comunicação e dar o exemplo da Olimpíada de Matemática que eu fiz. O que isso tem a ver? Então, os exemplos têm que estar conectados e os sentidos, né, as emoções, as conclusões que você vai trazer também tem que ser bem pensadas, porque não é simplesmente, assim, isso até se conecta muito com o show Don't Tell, não é simplesmente falar, começar o texto falando, era um dia frio. O que tem a ver o dia frio com o seu texto? Vai ter conexão? Então, aquela comida bem temperada, quente, deliciosa, fez sentido. Mas se eu tivesse começado o texto falando, era um sábado frio, o que isso ia ter a ver com o resto da mensagem que a gente passou, sabe? Então, é a intenção do que você coloca na sua essay que vai fazer toda a diferença no seu texto. E aí, a sexta dica, um pouco mais chata, que a gente não gosta de burocracia, mas a gente tem que lembrar das regras, é impossível. Então, gramática, ortografia, limite de palavras e prazos, eles existem. Não é porque o seu texto é sobre você, que é você também que vai definir as novas regras da gramática, da ortografia e coisas do tipo. Então, o limite de palavras, por exemplo, no personal statement é 650. Ai, Ana, mas e se eu colocar 651? Foi só uma que eu passei. Não tem jeitinho brasileiro nessa hora. Não existe isso. Quando você copiar e colar sua redação lá na plataforma do application para enviar, eles vão deixar a sua palavra de fora. Vai ser 650 e vai ficar faltando uma palavra no seu texto. Então, cuidado, tenham isso em mente.
porque essas coisas realmente elas ainda estão lá. E é claro que a ideia que você vai passar é mais importante do que a apresentação do seu texto. Então, esteticamente, se ele está errado de gramática, se faltou uma vírgula, se a sua ideia deu para entender, ótimo, ela é mais importante. Mas e se a apresentação prejudicar a sua ideia? Então, o que a gente quer é que a gente tem que evitar que isso entre no seu caminho. Então, tomar cuidado, o máximo de cuidado possível. Se ficar faltando vírgula, faltou acento, faltou alguma coisa do tipo, acontece. Todo mundo erra, eles não vão te barrar na faculdade porque você esqueceu de colocar um ponto. Mas, às vezes, aquela vírgula vai mudar o sentido completo da sua frase e isso vai fazer eles entenderem sua mensagem diferente. Então, tomar cuidado com isso também é importante. É chato falar isso, né? Lembrar das regras, mas... E aí, a 7ª dica também, ela é uma antítese, porque seja corajoso e vulnerável. É possível ser os dois ao mesmo tempo? Sim. Então, por que você tem que ser corajoso nas essays? Para você escrever em formatos diferentes, testar recursos. Então, se eu colocar um cheiro aqui, falar que isso, tal coisa que aconteceu, relacionar isso com um cheiro, alguma cor, por exemplo, isso é legal e é ser corajoso, porque geralmente a gente não faria isso. E ser ousado e criativo no geral, assim, para você criar suas próprias ideias. Então, vai que você gosta de programação, você faz um texto escrito em linguagem de programação. Isso seria super legal, mas, assim, você vai ter a coragem de fazer isso? É arriscado, mas as essays abrem espaço para isso. Não é como se você estivesse saindo do comando. Então, só precisa ser corajoso mesmo, que vai dar tudo certo. E ser vulnerável também para mostrar seus medos. Então, mostrar as suas falhas, onde foi que você errou na sua vida e que você aprendeu com isso. São os famosos challenges, né? Que seriam os desafios. Tem muitos temas de essay que entram nisso, dos desafios mesmo. Você falar, olha, eu errei aqui, mas foi isso que eu aprendi, hoje eu sou assim, e tá tudo bem. Então, ser vulnerável é ser humano mesmo, a gente precisa disso. Não é tolice, não é bobo, não é como se a faculdade também fosse falar, nossa, ela errou aqui, não vai poder ter uma vaga na nossa universidade. É questão de te conhecer como pessoa. Então, todo mundo erra, e se você quiser mostrar os seus erros, claro, com esse cuidado de mostrar também como você superou e como você melhorou, ótimo, né? A 8ª dica, qualidade maior, assim, né? Mais importante do que quantidade. Então, a qualidade de exemplos e de histórias que você vai contar sempre vai contar mais do que a quantidade. Porque, por exemplo, com extracurriculares, eu não vou sair citando todas as atividades que eu fiz, se eu quero contar daquela específica que foi muito mais importante para mim. Né? De que adianta? Porque esse não é o seu currículo. Então, você não vai colocar lá, oi, meu nome é fulano, eu tirei tanto no meu SAT, meu GPA é tal, meu TOEFL é isso, e eu já fiz isso na minha vida, participei de sei lá quantas simulações da ONU, já li tantos livros, falo inglês, francês, não é assim. Às vezes, já falei isso aqui, é muito mais importante você focar em um detalhe que vai mostrar muito mais quem você é do que contar tudo que você já fez. Porque sempre vai ter alguém que fez mais ou menos as mesmas coisas que você. Então, a gente tem que tentar ser único e ser autêntico, né? E aí eu trouxe mais um exemplo para mostrar para vocês como isso faz diferença. Então, eu sempre amei me envolver em projetos. Já fiz aula de natação, de vôlei, de piano, de violão e de dança. Também já participei de simulações da ONU, fiz parte da produção do jornal da minha escola e já fui representante de turma 2 vezes. Todas essas atividades me ajudaram a melhorar muitas das minhas habilidades e me levaram a escolher jornalismo como curso. Super legal, a pessoa já fez um tanto de coisa, bacana, mas o que a gente conheceu sobre essa pessoa, né? E aí vem a versão repaginada. Eu sempre amei me envolver em projetos. Desde fazer aulas de natação até ser representante de turma 2 vezes, eu sempre gostei de fazer atividades que me ajudassem a desenvolver muitas habilidades diferentes. Porém, a que mais conquistou minha atenção
e a qual dediquei a maior parte do meu tempo foi o jornal da minha escola. Foi através da escrita, publicação e propaganda daquelas 10 páginas todo mês que eu me apaixonei pelo jornalismo. Ah, que diferença, porque assim, o que tinha a ver a aula de piano, de violão e tudo mais com jornalismo, sabe? E só nesse começo que fala, desde fazer aula de natação até ser representante de turma, a gente já tem um espectro muito grande. A gente entende que a pessoa se envolveu com várias coisas, ela não precisa citar uma por uma. E aí, quando ela fala mais aprofundado do jornalismo, de participar do jornal da escola, a gente entende que ela gosta, quais provavelmente são as paixões dessa pessoa, quais habilidades ela deve ter desenvolvido. Ah, provavelmente comunicação, escrita, né? Às vezes até marketing, design, coisas do tipo. E aí ela ainda conta aqui da escrita, publicação e propaganda das 10 páginas. Isso já mostra o que era o projeto dela no jornal da escola, sem precisar criar um outro parágrafo para isso. Então, às vezes, no resto do texto, ela fosse aprofundar ainda mais, falar mais do jornal, como foi, alguma coisa que deu errado e ela consertou. E é isso que é legal. Não precisa de saber todas as habilidades que você tem para saber que você é uma pessoa bacana, que merece uma vaga lá nos Estados Unidos. A penúltima dica seria a moral da história. Isso aí foi uma coisa que eu meio que pensei, assim, de tantos textos que eu li, e que eu acho que é essencial em todos os tipos de escrita, mas nas essays principalmente, porque tem que ter uma conclusão, uma moral da história que esteja presente ao longo do seu texto. E aí não é uma coisa ética, filosófica, igual a gente tem moral da história na história do Chapeuzinho Vermelho. Não é isso. Mas é para você pegar uma ideia específica e trazer ela sempre no seu texto. No parágrafo do começo, no meio, no final, ou alguma coisa que vai sempre estar presente, que é parte de quem você é ali e que vai ser fácil de te conhecer através dessa moral. E isso também dá uma sensação de completude no leitor, porque quando a gente escreve, a gente não pode pensar só em quem está escrevendo, né, que é a gente tem que pensar em quem está lendo também. E quando você lê uma história e você consegue tirar uma moral específica, alguma conclusão que você fez, mas que provavelmente o texto te levou a fazer também, quando você consegue tirar isso do texto, faz toda a diferença. Pensa que o Admission Officer, né, ele vai estar lendo várias e várias essays e para a sua se destacar, ela tem que dar para o Admission Officer esse entendimento, né? Ele vai acabar de ler o texto e falar, entendi. Porque se tudo der errado, pior cenário de todos, tudo deu errado, a pessoa não entendeu a mensagem que você quer passar, no mínimo, essa moral da história, ela vai pegar e vai, pelo menos isso vai servir para alguma coisa. Então, num texto, por exemplo, sobre vulnerabilidade, que é um texto que eu super escreveria, se eu pudesse voltar no tempo e fazer meu personal statement de novo. Uma moral da história pode ser que ser vulnerável me levou a conseguir várias coisas na vida. Porque sendo vulnerável, a gente manda e-mail perguntando, a gente mostra o nosso interesse, a gente chega nessas oportunidades. Então, ser vulnerável me apresentou com várias oportunidades. Isso seria uma moral da história que eu posso colocar em vários parágrafos através de exemplos. Então, eu fiz isso, mandei um e-mail, consegui tal coisa. Eu fiz aquilo, conversei com a pessoa, até chorei contando a minha história e consegui, sei lá, mais bolsa na faculdade. Assim, né? Não seria um personal statement, mas acho que deu para entender. Essa sensação de completude na hora de ler o texto e essa sensação de que tem um recado que está sendo passado parágrafo por parágrafo, ou pelo menos na introdução, na conclusão, ela é essencial, porque a gente quer que o Admission Officer saia feliz depois de ler o nosso texto, né? E a última dica, que é um pouco mais dica do que as outras dicas, é busque inspiração. Então, não adianta também só querer escrever seu texto sem se conhecer, igual eu falei, sem pensar bastante sobre o que você vai escrever. Não é só sentar numa tarde e escrever 650 palavras e enviar. Então, uma das coisas que dá para fazer é brainstorm. Essa palavra está cada vez mais conhecida agora no século XXI, mas é a chuva de ideias, né? Sentar e deixar aquelas ideias, né, caírem todas no papel
ver o que dá para fazer com isso. Às vezes não vai ser útil, às vezes vai ser muito útil. Então, eu sempre falo para os meus alunos e tal, para ter um caderninho que você anota tudo, porque você não vai lembrar. Se você ficar com aquilo na cabeça, você não vai lembrar. Experiência pessoal, entendeu? Eu já acordei de madrugada com uma ideia e falei, vou lembrar. Nunca lembrei. Até hoje eu não lembrei. Então, tenha um caderninho, faça essa chuva de ideias para poder se inspirar para escrever. Simplesmente escrever também ajuda. Então, sentar e deixar as palavras saírem, às vezes fazer um desabafo, como se fosse um diário, às vezes, vou escrever sobre a minha melhor amiga, sobre a minha avó, vou escrever sobre o filme que eu vi ontem. Não precisa ser um texto que vai ser usado para uma essay, mas só você escrever e treinar o inglês também, de quebra, né? Só isso já ajuda, assim, porque eu sempre falo, botar para fora é mais importante, é a parte mais importante. Então, bota para fora, depois você vai corrigindo, tirando palavra, cortando alguma coisa. Ler essays alheios também ajuda, mas tem que ter cuidado para você não se comparar com as outras pessoas, porque cada texto é um texto. Então, não adianta ler um texto incrível e querer fazer igual, porque você não tem a mesma história de vida daquela pessoa, às vezes vocês nem têm as mesmas habilidades, e cada texto é pessoal, assim. Então, ler os dos outros é legal para ter ideia, né? Falar, essa pessoa escreveu de tal forma, seria legal. Mas tomando muito cuidado também para não plagiar, porque plágio é crime, então a gente não quer lidar com esse tipo de coisa, mas é legal para se inspirar. E, por último, uma coisa que também eu bato muito na tecla é assistindo filmes e séries e lendo livros. Sim, lazer. Pois é, a gente não costuma conciliar muito essas coisas mais burocráticas, estudo e tal, com lazer, porque a gente acha que não tem nada a ver, a gente fica até culpado, né? Mas, quando você assiste um filme, uma série, ou lê um livro, aquele enredo da história pode te inspirar para escrever um texto. Então, tenta olhar assim, como que os meus livros favoritos começam? Eles começam com suspense, ou é uma ambientação mais normal, e aí depois adiciona um detalhe que faz toda a diferença na história. Por que eu gosto tanto desse filme? É porque ele é, sei lá, de ação. Então, por exemplo, tem um livro que eu amo, que ele é escrito em formato de carta. E eu nunca pensei em escrever meu texto em formato de carta. Às vezes, se eu tivesse lido aquele livro na época, eu teria tido essa ideia. E isso leva a gente para caminhos mais criativos, inovadores, né? Que é o ponto disso tudo. É meio que eu estou querendo passar aqui. Então, lazer também ajuda, né? E de quebra ainda dá aquela descansada, que é super importante. Então, essas foram as minhas melhores dicas. Claro que tem muito mais coisa, é impossível falar de essay em uma hora ou só em um evento, a gente teria que fazer isso toda semana, mas eu espero que tenha ajudado. E se você quer saber mais, é só me seguir lá no Instagram. Agora é a hora do self-promoting aqui, porque lá eu dou dicas de application, dou dicas de inglês, de organização, e ainda mostro minha vida estudando fora, né? Que agora estou estudando fora de dentro do meu quarto, por enquanto, porque está tudo online, mas em breve estarei lá em Kentucky. E aí vocês podem acompanhar um pouco mais dessa vida aí no meu Instagram. Agora acho que pode abrir para pergunta já, né? Agora vamos, Ana. Então, a primeira pergunta da Clara, ela perguntou: essas variedades de essay se aplicam para quem vai tentar uma bolsa com o esporte? Então, ótima pergunta, porque atleta geralmente não faz essa. Se você tiver que fazer uma essay, eles vão te avisar e provavelmente vai ser mais puxado para um personal statement. Então, para você contar mais sobre você e tal, mas atleta, se você está aplicando com bolsa de atleta mesmo, você geralmente não escreve textos e você mais troca e-mails com o seu futuro treinador ou com a equipe da faculdade. Legal. Olha, Marcelo perguntou: qual a principal diferença em termos de estrutura entre um texto essay e o texto padrão pedido para os nossos jovens no Enem? Nossa! A principal diferença é tudo. Tudo, né? Tudo. Eu acho que a única coisa que se mantém, que é possível assim, de se manter mesmo, é o número de parágrafos. Então, começar a introdução e aí no meio alguns parágrafos desenvolvendo mais uma conclusão.
mas nem isso é fixo, né? Você pode, igual eu falei, pode escrever um texto em formato de carta, de diário. Então, até isso é meio flexível. Eu acho que tudo é diferente. Uhum. Olha, próxima pergunta da Suelen. Existem um papel específico que as faculdades pedem para as essay, como pedem para as cartas de recomendações? Não, as suas essays são digitadas. Eu sei, a carta de recomendação tem um papel timbrado da escola, porque são documentos oficiais, né? Eles têm que ter garantia de que foi o professor que escreveu. Mas as suas essays vão ser digitadas no computador e elas vão ser copiadas no campo de escrita, assim, da plataforma, né? Que é o Common App, plataforma para aplicar para fora. Próxima pergunta do Marcelo. Os textos são enviados escritos, escaneados ou digitados? No último caso, que cuidados devem ter na apresentação do texto? Acho que já deu para responder, né? São digitados mesmo. E os únicos cuidados seriam realmente de digitação. Então, cuidado para não errar uma palavra por erro de digitação, coisas do tipo, assim, como você vai apresentar os seus parágrafos, né? Isso mesmo. Pergunta da Sofia. Ela perguntou: gostaria de saber qual a parte mais difícil na hora de fazer a sua essay e quais as pegadinhas que a gente pode cair. Por exemplo, imagino que isso ficaria legal, mas na verdade os admissions officers não gostam. Nossa, dava para fazer um webinar só disso, viu? Mas eu acho que a dificuldade tem duas, assim, principalmente. Escrever sobre nós mesmos é mais difícil que a gente imagina, porque a gente não pratica muito isso na escola. E ser criativo. Então, igual esse desapego, assim, abrir mão e se aventurar naquilo. E aí, de erros, assim, comuns, um que eu consigo imaginar agora é querer mudar o mundo. Então, aquela pessoa que escreve o texto falando que o sonho dela é mudar o mundo. E isso fica muito generalizado, sabe? Uma pessoa que quer aplicar para estudar fora, por mais que ela queira ter um impacto, né, no mundo, isso todo mundo quer praticamente, mas mudar o mundo é meio difícil, fica como se fosse uma frase desperdiçada, assim. Então, tem essas pegadinhas, né? Esses buracos que a gente não pode cair. Próxima pergunta da Dani. A essay tem tanto peso quanto o currículo na hora de ser admitido pelas faculdades? Olha, eu diria que sim. Assim, eu nunca cheguei a conversar com um admission officer para saber qual peso eles dão. Mas, como é um processo holístico, a sua nota do SAT, seu currículo, tem tanto peso quanto um texto que você escreveu. E, às vezes, é até nesse texto que você vai explicar alguma coisa que está no seu currículo e que lá você não teve a chance de falar. Então, por exemplo, o meu livro é uma coisa que aparece e fica lindo lá no currículo. Mas a história por trás dele é muito mais interessante do que simplesmente saber que ele existe. E isso eu pude contar nas minhas essays, e não no meu currículo. Legal. Pergunta do Lucas, nosso aluno. Sobre os diferentes tipos de texto que você falou, é bom inovar para se destacar mais entre os candidatos para a universidade? Sim, são realmente os textos dependem da faculdade que você for aplicar, né? Mas tentar diversificar. Então, se eu escrevi meu personal statement sobre vulnerabilidade, por exemplo, vou escrever essa outra redação aqui que pede sobre trabalho voluntário, contando a minha experiência de trabalho voluntário na minha escola. Então, diversificar nesse sentido, né, entre os seus próprios textos e também nos assuntos que você vai trazer. Uma coisa que o College Essay Guy sempre fala é fazer conexões incomuns. Então, se você vai falar de basquete, por exemplo, é um exemplo que ele dá. Ao invés de falar sobre trabalho em grupo, que isso todo mundo sabe, é um time, você joga um jogo em grupo, fale sobre reconhecimento de limites. Então, assim, quais são... Você aprendeu sobre disciplina com basquete por causa das regras? De não interferir na privacidade dos outros, simplesmente porque a marcação da quadra te limita de alguma forma. São conexões que pouca gente pensa e que ficaria muito legal num texto, né? O Lucas também perguntou como saber qual formato de texto será mais adequado para cada faculdade. Existe alguma forma de saber que será melhor escrever uma carta para uma determinada faculdade, por exemplo?
Olha, não existe forma de saber isso, porque o texto é seu. Então, qual foi o melhor formato de texto para você? Seria a pergunta mais adequada, assim. Eu sei de faculdades, por exemplo, faculdades no Reino Unido. Não sei se a pessoa tiver interesse em estudar fora no Reino Unido. Eu sei que as de lá, muitas vezes, pedem textos mais acadêmicos. Então, contar mais as suas experiências acadêmicas do que colocar muita emoção. Mas Estados Unidos, geralmente, o que eu tenho experiência para falar sobre são textos criativos mesmo. Então, pode tudo e depende mais de você do que da faculdade em si, né? Certo. A Letícia perguntou se tem como reaproveitar uma essay, Ana. Né? Ela está perguntando, dá para Tem, reaproveitar e adaptar a essay uma com a outra? tem, porque dependendo da quantidade de faculdade que você for aplicar, você vai ter que escrever 20 essays, ninguém merece. Então, se você vê alguma que o tema é parecido, né? Porque o personal statement ele já é reaproveitado, né? Digamos, você manda ele igual para todas as faculdades. Mas, se você pegar alguma outra essay com tema parecido, é super possível você reaproveitar. A única que não dá para reaproveitar mesmo, assim, é a essay de por que você escolheu aquela faculdade. Porque se você tentar reaproveitar ela, significa que você nem escolheu a faculdade direito. Porque, assim, se eu estou escolhendo Harvard pelo mesmo motivo que eu escolhi Kentucky, é porque tem alguma coisa errada aí. Certo. Então, cuidado. Lorena perguntou, pode adicionar fotos, vídeos e coisas do tipo durante o texto? Né? Ela falou, por exemplo, se eu tenho uma história minha, algum momento importante, eu tenho uma foto, ela pode encaixar a foto na essay? No personal statement, não. Na maioria das essays, não. Até porque você vai, igual eu falei, copiar e colar. Então, não tem nem como você adicionar alguma imagem e colocar um link, por exemplo, seria fora de cogitação, porque imagina, a pessoa está lendo vários textos, ela vai parar para assistir seu vídeo. É muito difícil isso. Então, acredito que não, mas tem essays para bolsas que são um pouco mais lúdicas, assim, né? Mais abertas a isso. Então, manda um vídeo seu, manda uma foto, uma coisa assim, mas é bem raro mesmo. Então, depende. Entendi. Temas históricos costumam ser pedidos, Ana? Assistir a filmes e séries ajudam muito, o Marcelo está falando, né, o nosso embaixador. Assistir a filmes e séries ajudam muito a embasar esse tipo de texto. Esses temas históricos costumam ser pedidos como tema? Até hoje eu nunca vi nenhuma essay ou enunciado de essay que cobrasse conhecimento assim mesmo, tipo, o que você sabe sobre tal período, ou conte sobre, sei lá, a Guerra Civil Americana. Não existe esse tipo de coisa porque eles querem saber de você. Seus conhecimentos você já mostrou lá no TOEFL, no SAT, e é isso que importa no seu histórico escolar, né? Muito importante. Mas nas essays é você, é o maior conteúdo que eles vão cobrar. Uhum. E, Ana, quantos parágrafos você indica? Acho que muita gente querendo saber essa pergunta. É muito difícil, porque é uma responsabilidade muito grande indicar um número de parágrafos. Mas se você quer seguir a estrutura normal, né, de parágrafo mesmo, introdução e tal, eu sugiro 4 ou 5. Introdução, desenvolvimento, conclusão. E aí 5 se for mais um de desenvolvimento. Porque é tentar seguir a lógica do texto, né? Então, começar, desenvolver e concluir. Isso é o básico. Certo. Eduarda perguntou, quando não sei o curso que quero fazer, é desconsiderado ponto por não citar o curso? Não, jamais. Você não precisa nem citar o seu curso no seu personal statement. E também, gente, nas faculdades americanas tem como você entrar como undecided, né? Que é indecidido, existe essa palavra em português? É que você não decidiu o curso que você quer. Então, você entra assim e você, na verdade, lá tem 2 anos para escolher o seu curso. Eu que já escolhi os meus, mas se eu não tivesse escolhido, eu estaria pegando aulas que me interessam até eu chegar numa coisa que eu gosto e no final do meu segundo ano eu declarar o meu major, o meu curso, falar, não, eu quero isso aqui. Então, é muito tranquilo, não tem nenhuma pressão sobre isso. Certo. Olha, perguntaram, Ana, que conselho você poderia dar para superar os famosos bloqueios criativos, que às vezes surgem quando sentamos para escrever? Acontece Nossa, demais. eu vivenciei isso, que assim, eu apliquei para Stanford, né? Obviamente não passei, porque senão eu estaria lá. Mas
quando eu sentei para responder, Stanford eram várias perguntinhas, assim, com respostas curtas. Quando eu sentei para responder, veio um branco total, comecei a chorar, falei que ia desistir, que eu não queria mais ir para fora. E aí eu dormi, e no dia seguinte eu acordei já fazendo uma rotina que eu gosto. Então, acordei, ouvi música, tomei banho, sabe? Comi alguma comida que eu gosto. E isso foi o suficiente para eu conseguir voltar, né? Caçando de novo e sentar para escrever. Então, acho que isso é uma coisa principal. Faça alguma coisa que você gosta, não se pressione. Tipo, se a ideia não veio, não se pressione. E também, assim, essa questão do lazer é muito importante. Então, se tem um filme que você gosta para ficar mais tranquilo, assiste o filme, vai que ele vai até te dar uma ideia, né? Então, esse tipo de coisa também acho super válido. Exato. Mas bloqueios são comuns, gente, acontece com as melhores pessoas. Vou selecionar a última pergunta aqui, tá? Marcelo, que tipo de problema faz com que o avaliador do seu essay zere os seus pontos? Nossa, isso é uma pergunta muito interessante, porque não sei te responder, Marcelo, mas eu estou em busca de um admission officer, tipo, de Kentucky mesmo, para fazer esse tipo de pergunta, porque eu acho que, assim, é muito difícil você zerar um texto que é sobre uma pessoa, né? Eu não acho que eles zeram textos. A não ser que você, sei lá, admita que você cometeu um crime no seu texto, talvez eles vão, no mínimo, te desqualificar. Mas, em questão de personalidade, não tem como eles zerarem. Eu sei que eles dão notas, eu acho, né? Acredito eu, pelo que eu já ouvi dizer, eles dão notas mesmo para o seu texto, então, em questão de, sei lá, criatividade. Mas eu não sei dizer se é 100% assim, e eu acho que é muito mais uma avaliação como um todo, assim, quem você é de acordo com suas notas, seu texto, suas atividades, e qual é o resultado dessa mistura toda. Isso importa muito mais do que alguma coisa que você falou no seu texto que eles não concordam, por exemplo. Mas, assim, é sempre bom evitar opiniões polêmicas, políticas, essas coisas, porque não é muito espaço para isso, né? Então, pessoal, finalizamos as perguntas por hoje, tá? Qualquer outro tipo de dúvida, vocês podem mandar para a gente, a nossa equipe vai entrar em contato com vocês, né? Qualquer coisa a gente pergunta para a Ana também, passa para a Ana. Me chama no direct do Instagram. Isso, chama a gente no direct, a gente vai entrar em contato com todos vocês, tá? E é isso, queria agradecer a presença de todos, de você, Ana, muito obrigada pelo seu tempo. Eu amei. Obrigada à nossa equipe, nossos embaixadores, nossos alunos, né? Nossos futuros alunos. Então, pessoal, é isso. Boa noite a todos. Ana, quer dar uma palavrinha? Não, só agradecer de novo, né, pelo convite. Eu acho essas oportunidades sempre muito bem-vindas, porque no Brasil a gente não fala muito sobre estudar fora. E eu mesma estava contando para as meninas aqui antes do webinar, né, que a minha história para estudar fora foi uma mega confusão. Eu decidi de última hora, minha vida virou de cabeça para baixo. E é possível, sim, assim, você não tem que ter as melhores notas, você não tem que ser milionário. Eu não sou milionária, não tenho as melhores notas e estou aqui, né, falando para você sobre isso. Então, isso mesmo. Questão de esforço mesmo e de procurar as informações, né? Então, só de vocês estarem aqui já é um meio caminho andado já. Obrigada, Ana. Ficamos felizes. Então, pessoal, obrigada a todos. A gente vai estar disponibilizando, tá? Essa live, vocês vão receber o link